Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, Senhor de Tudo Por Quê? E começa agora mais um Por Que Sem Resposta. Hoje um programa diferente, a gente teve o prazer de receber o Dr. Drauzio Varella para conversar um pouco sobre a saúde do Brasil, principalmente sobre o SUS, e é sobre isso essa primeira parte do programa que você acompanha a partir de agora. Muito bem-vindo ao canal do Porquê e ao Porquê Sem Resposta, que hoje tenho o prazer de receber o Dr. Drauzio. Eu agradeço a sua presença, doutor, e agradeço também por ter vindo aqui na minha casa, é um prazer. Pois não, eu que agradeço. Minha mãe vai ficar super feliz do senhor estar aqui. Doutor, esse ano é um ano complicado por causa de eleição, a saúde sempre é um tema bastante recorrente na eleição, porque o Brasil tem sérios problemas na saúde. Também é o ano que o SUS completa 30 anos de vida, né? Ele foi criado na Constituição de 88. Juntando essas duas coisas, deu certo o SUS 30 anos depois, doutor? Não, se você pensasse que o SUS é um projeto em construção, não pode dizer que o SUS deu nem certo e nem errado. Ele está sendo construído no país. Eu acho que o que você pode analisar é como era a medicina antes do SUS e como é agora, depois que ele foi incluído na Constituição brasileira. Primeiro, já foi um passo ousado, porque nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes ousou colocar na Constituição que saúde é um bem de todos. Então, um passo ousadíssimo, né? Essa pretensão de dar saúde para todo mundo. Não era assim antes. Quem viveu só a situação pós-SUS não tem ideia de como era a saúde no Brasil antes. Antes simplesmente não existia saúde. Sim. Não existia nenhum projeto. Aqueles que tinham carteira assinada tinham direito de atendimento pelo antigo INPS, o INAMPS, depois virou INAMPS. Os que não tinham carteira assinada, que eram todos os trabalhadores informais das cidades e todos os trabalhadores do campo, não tinham direito a nada. Ninguém tinha nenhuma obrigação de atendê-los. Eles eram considerados indigentes. Aí o que aconteceu? Os prefeitos das pequenas cidades ficavam com um problema terrível ali, porque as pessoas adoeciam e tinham que alguma forma de atendimento tinha que ser organizada, através de uma Santa Casa local, através de postos de saúde. Isso teve no início se criou um princípio de uma municipalização. E aí, quando foi criado o SUS na Constituição de 88, o que eles fizeram foi levar essa filosofia para o SUS. O SUS é um municipal, né? O Estado, o governo federal entra com 50% dos recursos, o estadual com 25% e a prefeitura com 25%. Mas quem presta a assistência final é o município. E tanto no nível federal, quanto estadual, na prefeitura, você tem um mínimo que tem que ser aplicado no SUS, obrigatoriamente. Agora, você pega o estado de São Paulo, por exemplo, ele aplica muito mais do que a obrigação mínima, não é? E dessa forma você conseguiu de algum jeito levar a saúde para o país inteiro, de forma desigual, problemática em muitos lugares e com áreas praticamente desprotegidas, mas com áreas de excelência também. Sim. E isso é que a gente não leva em consideração quando analisa o SUS. Tem um exemplo que todo mundo sempre fala, que é do programa da AIDS no Brasil, né? Acho que o senhor teve uma participação nisso, pode falar um pouquinho melhor sobre isso. O programa da AIDS é um deles, né? No Brasil, nós passamos a tratar todos os doentes, o que do ponto de vista humanitário foi uma coisa maravilhosa, né? Como nós, tratando os doentes, quando você reduz a carga viral, e os antivirais de hoje são muito potentes, conseguem levar a carga viral para zero, você dificulta muito a transmissão do vírus. E com isso nós evitamos aquela visão catastrófica que a epidemia tinha de ir se disseminando. A certeza da morte. Né? E de gerar uma condição que ia custar muito para o Brasil, e nós não teríamos condição de tratar esses doentes todos. Sim. E nós ainda temos muitos casos de AIDS, 800 mil, mas teríamos milhões de casos de AIDS, de infecções pelo HIV, se não fosse esse programa. Mas não só esse. Nós temos o maior programa de vacinações do mundo. Ninguém vacina tanta criança de graça como o Brasil. O maior programa de transplantes de órgãos de graça.
Onde é que você faz um transplante de fígado? Vê se nos Estados Unidos você consegue fazer. Né? O SUS é um programa elogiado também. Nós temos você, quando é atendido pelo resgate na rua, quem é que está te chegando? A gente não sabe que é SUS. É o SUS. Você toma uma transfusão de sangue em qualquer hospital do Brasil. Quem é que garante a qualidade do sangue? São os hemocentros. E os hemocentros são do SUS. Então nós temos coisas muito boas. E temos também a imagem dos pronto-socorros lotados de gente no chão. Mas por que isso? Se você for lá, você vai ver que 70% daquelas pessoas não tinham que estar ali. Não tinha nenhuma necessidade. Aí sobravam os outros que realmente precisavam e podiam ser atendidos de uma forma bem mais decente. Mas eles estão lá por quê? Porque eles não conseguem atendimento na rede básica. Então ele está com dor de garganta, ele quer marcar uma consulta, marcam para daí a 10 dias, e ele vai para um pronto-socorro, porque ele sabe que lá ele vai ser atendido. E aí sobrecarrega por uma falta de organização, né? E aí gera ineficiência. Até, falando desse ponto até de eficiência e ineficiência, né, doutor? O senhor falou um número de 100 milhões de brasileiros atendidos, né? Mais de 100 milhões. Nenhum país com mais de 100 milhões consegue ter um sistema nos moldes do Brasil, né? Universal, gratuito para todos. E o Brasil atende 207 milhões, que ninguém... Exatamente. Mesmo que você tenha um convênio... No limite, todo mundo tem direito, exatamente. Se todo mundo resolver usar, são 207 milhões. Passados 30 anos, então, dessa experiência de gratuito, universal, o senhor acha que esse é o modelo que o SUS é capaz de continuar existindo e se fortalecendo com esse modelo? Eu acho, sinceramente. Com aperfeiçoamentos. Eu acho que o Brasil é um país muito desigual. Certo. Então não é justo você deixar assistência médica gratuita para todos. Porque você pega uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês, já é muito privilegiado num país como o nosso. Tem cabimento na hora que ele fica doente, ele vai sobrecarregar o SUS? Não tem sentido. Eu acho que você tem que limitar até uma certa renda. Você se entende com a iniciativa privada. Bem pela cidade, bate o Mercedes. Ele gasta 200 mil para consertar o Mercedes, ou ele tem um seguro para o Mercedes e não tem um seguro para ele. Não é verdade? Claro. Está errado. A assistência médica, eu acho que o SUS tem que ficar reservado para aqueles que não têm condições, que no Brasil são 150 milhões de pessoas, ou seja, não é pouca gente. Gratuito e universal sim, mas para quem não tem renda suficiente para conseguir. Gratuito e universal sim, porém organizado. Porque você não pode ter um sistema em que as pessoas possam tudo o tempo inteiro. Nada é assim. Nada. Você não tem um cinema que entra quem quiser, na hora que quiser, não paga nada. Não pode ser assim. Sim. Você tem que ter o quê? Uma estruturação. Como essa estruturação tem que ser feita? Um dos melhores programas de saúde do SUS, um dos melhores programas, é o programa de saúde da família. Saúde da família, cada equipe atende a 700 famílias. É muito, podia ser menos, mas tudo bem. Aí tem um agente comunitário. Esse agente comunitário é um agente de saúde. Ele tem um salário, é uma senhora que mora na região, ou é um rapaz, enfim, uma pessoa que é escolhida pela comunidade e que tem a liderança na comunidade. E aí, essa pessoa vai de casa em casa, ela conhece todo mundo. Ela mede pressão, ela vê o que está acontecendo. Ela economiza a triagem do... Lógico. Quando tem um problema mais sério, ela entra em contato com a enfermeira do grupo. Certo. Se a enfermeira consegue resolver, ótimo. Se ela não consegue resolver, aí é que o médico entra. E esse médico é que vai dizer, não, você precisa de antibiótico, eu mesmo que receito, está resolvido o seu problema. Você precisa de uma cirurgia. Então ele tem que saber para onde ele encaminha esse paciente. Esse sistema é perfeito, porque ele barateia muitos custos. Você consegue resolver uma porção de pequenos problemas na base e você consegue fazer medicina preventiva. E gastando pouco. Gastando quase nada. Às vezes é uma questão de orientação só que você resolve o problema. Sim. Então você pega uma senhora que está com problemas, não anda, não se movimenta, a gente vai lá, é ele que controla isso, não é o médico. E é ele que vai dizer, olha, a senhora precisa andar, vamos lá, eu quero ver a senhora andando. A própria comunidade se organiza. Nós atendemos 68% das populações brasileiras hoje
estão nesse programa, mas tinham que estar todos. Ou aqueles que têm uma condição de vida muito melhor, etc., esses não precisam, né? Vai na rede privada. E, doutor, assim, né, muito se discute, né, qual é o problema da saúde? É falta de dinheiro? É saber gastar? Quando a gente compara os dados, o Brasil, de fato, na comparação internacional, tem pouco investimento público em saúde. E a eficiência desse gasto? É do problema dos exames demais? Esse é todo o problema. Falta dinheiro, lógico, nós não conseguiríamos com essa condição, com essa verba que nós recebemos para o SUS, a gente não conseguiria dar um atendimento maravilhoso para a população, não, mas conseguiria dar um atendimento muito melhor. Muito melhor. O básico, pelo menos. Eu acho que primeiro é o seguinte, nós temos que definir o que o SUS pode fornecer para a população. Não dá para fornecer tudo para todo mundo, porque não há dinheiro que chegue. Eu gosto de usar o exemplo americano. Os americanos investem 18% do produto nacional bruto deles em saúde. O produto nacional bruto deles é de 17 trilhões, não é? Então eles investem quanto? 3 trilhões de dólares. Investe um país. Um país de renda média, né? Eles investem em saúde. Vai lá conversar com os americanos para ver se eles estão satisfeitos com o sistema de saúde deles. Eles reclamam o tempo inteiro. Quer dizer, pondo 3 trilhões de dólares, você ainda não consegue organizar direito. E eles são organizados, não é essa bagunça que as coisas costumam ser aqui. Então, o primeiro ponto você tem que definir uma política de saúde. Essa política de saúde tem que ver o que o Estado pode mesmo fornecer. De que maneira? Porque toda vez que você dá muito para um, vai faltar para outro. E as pessoas entenderem que é isso, né? Um ganha, o outro vai estar perdendo inevitavelmente. Como é que isso é feito? Como é que outros países fizeram? Na Inglaterra, eles criaram um sistema que tem uma comissão que define o que o cidadão inglês tem direito. Certo. Se você tem direito, tudo bem, você tem que receber. Se você não tem direito àquele tratamento ou aquele exame especial, você vai reclamar no botequim, porque não adianta você querer entrar com uma ação contra o Estado, porque o juiz vai pegar aquilo na mão e falar, está na relação do serviço de saúde que o sistema, que o NHS inglês é capaz de fornecer? Não, não está. Se não está, está reclamando do quê? O senhor chegou até num ponto que aqui no Brasil é bastante crítico, da judicialização, né? Como é para o profissional de saúde essa decisão, né? Porque muita gente fala, meu Deus, a vida não tem custo. Mas como é esse trade-off, esse dilema que o profissional de saúde se encontra? Como é que ele lida com isso no dia a dia? Olha, é muito difícil você deixar, e está errado você deixar na mão dele. Está errado dizer que o critério, deixar que o critério seja o dele, cara, pessoal. Né? Porque aí eu tenho um doente lá, eu quero fazer o máximo que eu posso por esse doente, independentemente do custo. E você tem que ter, por isso, uma autoridade, você tem que ter um colegiado que vai dizer, olha, o que dá para fazer. Aí aparece uma nova tecnologia, nós já vamos incorporar ou não. Qual é o impacto dessa tecnologia no resultado final? Quantas pessoas vão atingir? Quantas pessoas serão beneficiadas? Por exemplo, você tem remédios para câncer que quando você usa para pacientes com doença disseminada, quando você olha estatisticamente, eles aumentam a sobrevida. Mas aumentam a sobrevida, assim, às vezes em dias, 20 e poucos dias, 1 mês, 2 meses. Você tem que analisar, ver quanto vai custar isto. Será que está certo eu gastar esse dinheirão, porque são remédios caríssimos, para uma pessoa viver mais 20 dias, viver mais 30 dias, sabe-se lá com que qualidade de vida, e deixar crianças pequenas sem atendimento, não é? Deixar mulheres tendo câncer de colo de útero. Não é? Essa é a decisão, que infelizmente tem que ser tomada, mas não tem que ser tomada na base individual, porque aí você coloca também o profissional numa situação muito ruim. No fim, o que nós temos que ter mesmo é uma organização. E o Brasil não tem uma política de saúde. Não tem por quê? Não tem porque o Ministério da Saúde é moeda de troca, não é? Certo. Não, agora
caiu o ministro. Eu lembro até, desculpa cortar o senhor, num evento que a gente fez com o senhor da PEC da saúde, que o senhor até fala, poxa, o pessoal fica perguntando se tem que ser médico que cuida da saúde, que o senhor até brincou na ocasião. Tem que ser um delegado da Polícia Federal. E é isso, né? Assim, é uma situação de descalabro, né? É, descalabro. Você vê, agora o Ministério da Saúde é feudo de partidos. Exatamente. Tem que ser uma pessoa daquele partido. Tudo bem, lógico, você pode ser um grande sanitarista e fazer parte de um partido, Exato. lógico, não tenho nada contra isso. Mas o problema é que não é esse o critério. Eles pegam uma pessoa que não tem nenhuma experiência, que não tem nenhum projeto para a saúde. E isso, sabe o que faz? Nós temos excelentes técnicos no Ministério, excelentes mesmo, gente muito boa, competente e tudo. Esse pessoal vai se cansando. Perde a esperança de vida. Perde, porque diz, daqui a pouco troca de novo o ministro, vai vir um cara que não entende nada de saúde, sabe lá o que ele é capaz de aprontar aqui. Você vai causando um desânimo. Fica faltando alguém que chegue lá e diz, não, nós vamos fazer tal programa, que escute os técnicos. O programa de AIDS brasileiro, como foi? O ministro era o José Serra. O que ele entendia de AIDS? Nada. Não entendia nada. O que ele fez? Pegou o ministério, tinha gente ótima lá, sentou com o pessoal e disse, como é que nós vamos, o que vocês acham? Como é que vocês acham que tem que ser feito? Não, nós achamos que tem que dar remédio para todo mundo, mas e os recursos? Não, não vai, quanto custa? Quanto vai sair? Ele pegou, se convenceu daquilo e foi brigar para ter essa verba. E aí trouxe a verba e nós instalamos esse programa. Ou seja, precisa ter no comando alguém que entenda de administração, de recursos. Não precisa ser médico, ministro da Saúde. Tem que ser alguém que conheça a administração. E alguém sensato, razoável, que saiba escutar os técnicos, né? Que os técnicos vão dar os caminhos. Né? Que troca essa experiência do cara que sabe administrar e dos médicos que vão saber o que precisa ser feito. Né? Por hoje a gente para com o nosso papo aqui com o Dr. Drauzio Varella, mas a gente volta na segunda parte do programa especial com ele, conversando também de outros assuntos que ele domina, não só a saúde, mas também o sistema carcerário, a segurança pública, o problema das drogas. Conto com você.